Olá, abençoados do Senhor. Vamos terminar agora o Pentateuco, o último dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é Deuteronômio. E o versículo-chave deste livro é o versículo 12 e 13 do capítulo 10 de Deuteronômio, que diz assim: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? O tema do livro de Deuteronômio, ele fala de renovação, ou seja, do concerto, escrito em 1405 a.C. E a palavra-chave deste livro é obedecer, amaldiçoado e abençoado. O nome deste livro provém de uma tradução grega, de modo impróprio pela cópia da lei por uma segunda lei, entre a revelação dada no Sinai e a lei dada por Moisés. E antigos já haviam notado que Deuteronômio repete em partes alguns materiais narrativos e, sobretudo, legislativo que estão espalhados no Pentateuco. Este livro ele consiste nas mensagens de despedida de Moisés, onde ele renovou o concerto para o bem de Israel, para uma nova geração israelita. Nesse ponto, eles já estavam prontos para entrarem na terra de Canaã e eles já tinham finalizado a peregrinação no deserto. Deuteronômio também foi escrito por Moisés, como já foi dito, e esse livro ele era lido diante de todo o povo como um documento do concerto, seria um documento do concerto que Deus entregaria ao povo. E ele era lido por extenso para todo o povo a cada 7 anos. Há uma probabilidade de Moisés ter terminado o livro pouco antes da sua morte, cerca de 1405 a.C. E o relato da morte de Moisés, com certeza, ele foi acrescentado após ele ter falecido. E o sucessor de Moisés, como muitos sabem, foi Josué. E ele deu a sequência na liderança no lugar de Moisés. E os israelitas iniciaram a saída do Egito a cerca de 1440 a.C. e chegaram até as planícies de Moabe, onde o livro de Deuteronômio provavelmente foi escrito, e isso se deu em 1405 anos antes de Cristo. Vamos ver o que diz Deuteronômio 1, versículo 3, que ele diz assim: E sucedeu que no ano de 40º, no mês 10º do primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. E isso foi um pouco antes da morte de Moisés, essa declaração. E o que nos faz entender que os fatos ocorridos levam o período de 2 meses, incluindo o período de lamento da morte de Moisés também. E essa nova geração, na maior parte, quando saíram do Egito, eles não tinham lembrança da primeira Páscoa, da travessia do Mar Vermelho, e nem da ortogação da lei no Monte Sinai que Moisés recebeu, pois eles careciam de uma narração inspirada do concerto de Deus, da sua lei e também da fidelidade de Deus. Ou seja, eles precisavam de uma renovação e declaração das bênçãos ou maldição, dependendo que vinha como um resultado de obedecer ou não os mandamentos. Enquanto que o livro de Números, ele registra um período de peregrinação no deserto daquela geração de israelitas. E isso se deu por 39 anos que eles peregrinaram no deserto. E Deuteronômio destaca um período de talvez um só mês,
ou seja, numa só localidade nas planícies de Moabe, que estava a leste de Jericó e do Rio Jordão, foi finalizado, então, o livro de Deuteronômio através de Moisés.